gostaria da tua avaliação sobre a atuação do Grêmio hoje. E mesmo com a volta dos principais atletas que estavam machucados, o Grêmio foi para o terceiro jogo sem vitória. Qual o teu diagnóstico e que tipo de preocupações isso te desperta para a sequência de jogos importantes que vem agora, Cruzeiro e Grenal? Todos os jogos até agora foram difíceis e vão continuar sendo difíceis, tanto para o Grêmio como para os adversários. O Campeonato Brasileiro é isso, é briga de cachorro grande, não tem jogo fácil, seja na arena, seja fora. Eu gostei em determinados momentos da equipe hoje, porque nós tivemos atitude, nós enfrentamos uma boa equipe. Eu sempre falo para vocês que não adianta, às vezes, os jogadores saírem do departamento médico e começarem a jogar, que é o principal para o jogador, é o ritmo de jogo. Então, nós tivemos 3 jogadores voltando depois de 3 semanas contra o Palmeiras. Hoje nós tivemos o PP voltando depois de muito tempo também. Foi bem, jogou uns 77, 78 minutos. Mas o que falta para esses jogadores é o ritmo de jogo. Não é desculpa, mas o Campeonato Brasileiro é assim. É o terceiro jogo que você fala que o Grêmio não tem vitória, mas o Grêmio está lá em 11º, está a 2 pontos do 5º, 6º colocado. É assim mesmo o campeonato. Continuar trabalhando, buscando, agora é vir a página, Copa do Brasil, e depois da Copa do Brasil a gente volta a pensar no Campeonato Brasileiro. Renato, imagino que esse momento que você falou que você, em determinado momento, gostou do que viu do time, tenha sido principalmente no primeiro tempo, quando o Grêmio, em vários momentos, colocou a bola no chão, imprimiu um pouco mais de intensidade, de velocidade para chegar e criou as situações. Algo que aconteceu em menor número no segundo tempo. O que é determinante nesse sentido? O que foi determinante? Foi o adversário? Foi talvez cansaço? O que você acha que foi determinante para que não se repetisse do primeiro para o segundo tempo? O adversário começou a neutralizar nossas jogadas. O adversário também tem suas características, tem jogadores que atraem o adversário para dentro do campo deles e saem em velocidade. Eu sempre falo para vocês que velocidade é essencial no futebol. Então nós temos jogadores que nós não temos essa característica de velocidade, enquanto todos os nossos adversários têm. Então é um problema que a gente tem. A gente valoriza bastante a posse de bola. Eu gosto disso, mas em determinados momentos a gente precisa da velocidade. E essa velocidade, muitas vezes, a gente não tem, ou quase nunca. E aí dá tempo do adversário voltar a fechar os espaços. E aí tira os espaços do contra-ataque. Começam a dificultar ainda mais as nossas manobras no campo do adversário. Renato, você tem batido muito em cima da carência que hoje o Grêmio tem de peças de velocidade. Em outros momentos, você, como treinador do Grêmio, conseguiu buscar alternativas. Eu lembro que você já teve aqui no Grêmio 3 volantes, 3 zagueiros no mesmo time. Você já jogou em Losango. Você conseguia se adaptar com o grupo que tinha à disposição. Esse ano você fez uma adaptação ao esquema que você tem utilizado nos últimos anos, mas essa adaptação não tem dado certo agora, talvez por conta da velocidade, como você bem tem colocado nas suas entrevistas. Você estuda mudar taticamente o Grêmio? Essa é uma alternativa que passa pela sua cabeça, porque velocidade que você cobra, se aparecer, só vai aparecer em julho. E em julho pode ser tarde demais para as pretensões do Grêmio. Você pensa numa modificação drástica dos seus conceitos para se adaptar a esse elenco? Eu penso sempre o que é melhor para o clube. Então, em outras épocas eu encontrava soluções, mas se você for buscar as outras épocas, todas as épocas tinham velocidade. Todas, que é o essencial no futebol, independente do esquema que você use. Eu estou tentando de uma forma, já tentei de outras formas também. Muitas vezes quando a gente joga com 3 zagueiros, mas vai jogar com 3 zagueiros contra fulano, Beltrano, uma que não tem jogo fácil, independente do esquema. Para alguns da imprensa que acham que 3 zagueiros é jogar defensivamente, estão totalmente enganados. Às vezes, você jogando com 3 zagueiros é mais ofensivo do que jogando com 2 zagueiros. Mas na cabeça de alguns isso não vai entrar. Mas mudar ou não mudar faz parte, muitas vezes, do adversário. E, acima de tudo, eu levo muito em consideração as peças que eu tenho nas mãos. Se eu tenho um jogador no departamento médico, se eu não tenho, se eu tenho as opções, se eu não tenho. Você vê, hoje nós estamos jogando com o 3º lateral direito. Então as pessoas cobram intensidade, cobram isso, cobram aquilo, mas a gente não pode passar essa responsabilidade toda para os garotos. Eles não estão prontos, é uma necessidade,
Por isso que ele está jogando nesse momento. Então não adianta a gente ficar cobrando que ele não foi bem, o adversário fez algumas jogadas em cima dele. Tem que ir com muita calma. Por isso que eu digo, o Grêmio, o torcedor ele tem que entender uma coisa. O Grêmio está se reestruturando. É só o torcedor do Grêmio pensar onde o Grêmio estava há um tempo atrás. Esse ano nós mudamos praticamente mais de 50% do grupo. Nós disputamos 2 campeonatos e nós ganhamos 2 campeonatos esse ano. Nós disputamos um Grenal e ganhamos o Grenal. Com todas as modificações que a gente fez. Aí vocês vão falar assim, mas é uma Recopa, campeonato estadual. Perde. Ué, tinham grupos que estavam prontos, que estavam bem. E nós atropelamos, nós ganhamos. Então, uma reestruturação geral num clube, não vai ser da noite para o dia. Não vai ser da noite para o dia. Eu falo bastante com o Guerra, falo bastante com a diretoria. A gente sabe das peças que a gente precisa. Ninguém é cego aqui. Ninguém é cego. Só que a janela abre no meio do ano. Quando chegar no meio do ano, nós já temos mais um problema financeiro, que a maioria dos clubes tem. Então, o torcedor ele tem que entender também, e eu sei que ele entende, que a gente está reestruturando o clube. E não vai ser assim, 5, 6 meses, 7 meses, que o Grêmio vai começar a ter aquele super time e vai brigar contra todo mundo no Brasil todo. Tem que ir com calma, porque, volto a repetir, a janela vai abrir, mas aí nós temos 2 problemas. A janela abre, que é favorável. A coisa que a gente tem contra a gente é a parte financeira. Então, não pense que o torcedor, ele acha que, se alguém está pensando que a gente não está de olho nisso, nós estamos de olho nisso. Eu converso bastante com o Guerra, eu entendo. O Guerra, vocês não sabem, mas ele pegou pepino grande. A diretoria também. E a gente está ali. Mas a gente só vai sair dessa com a ajuda da nossa torcida. Sair dessa que eu digo entre aspas, né? Porque tem muitos clubes por aí que estão muito piores, entre aspas também, do que o Grêmio. E o Grêmio está aí, está no meio da tabela, com esses problemas todos. Daqui a pouco, sobrar algum, a gente traz gente dentro do possível, dentro daquilo que o clube possa trazer. Porque também o clube não vai fazer loucuras, não. Renato, mais dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro, e eu queria esclarecer com você uma questão da cena do pós-jogo. Você entra no gramado muito irritado, e eu queria entender se essa irritação é com o grupo, com os jogadores, ou alguma coisa em relação à arbitragem ali no final. Não, irritado comigo mesmo. Eu gosto de ganhar. A gente teve um jogo em casa. Eu falei vontade que não faltou, determinação, atitude do grupo. Eu falei isso para eles. Tivemos algumas oportunidades. Pecamos, mais uma vez, nas finalizações. E arbitragem, eu não gosto de falar de arbitragem. Vocês sabem, eu falei com o árbitro no intervalo do jogo. A pergunta que eu fiz para ele, e o Paulo vai falar com vocês ali na zona mista, tem coisas que eu não entendo. Tivemos um pênalti. Na minha opinião, foi pênalti porque eu vi o lance no intervalo do jogo. Falei com o árbitro, falei, olha só, a minha dúvida é o seguinte, de que foi pênalti eu não tenho dúvidas. Vocês decidiram em 2, 3 segundos a decisão. Ninguém toma uma decisão em 2, 3 segundos para ver se foi pênalti ou não. Por mais claro que seja o pênalti ou não pênalti, em 2, 3 segundos você não toma essa decisão. Você fez o gesto que a bola pegou nas costas do jogador. A bola não pegou nas costas do jogador, a bola pegou no braço do jogador. Aí eu pergunto para vocês, contra o Grêmio, eles levam 2, 3, 4 minutos para tomar uma decisão para ver se foi pênalti ou não. Agora eles decidiram, agora não sei se o árbitro acabou por conta própria ou se o VAR falou para ele que não foi pênalti. Bom, aí agora vocês comentem sobre o lance. Vocês vão ver, quem é da televisão, mostra o lance aí, comente se foi pênalti ou não. Independente se foi pênalti ou não, que eu acho que foi pênalti, porque o adversário estava com o braço aberto. O adversário está com o braço aberto, ele quer ajuda dos braços. Querendo ajuda dos braços, é pênalti. Agora, o que não entra na minha cabeça, eu sou o cara que mais dou moral para a arbitragem. O que não entra na minha cabeça, e não vai entrar, essa era a minha irritação também, eles terem tomado a decisão em 2, 3 segundos. Inexplicável. Gostaria que os entendidos sobre a arbitragem comentassem esse lance aí. Independente se eles vão achar, não foi pênalti, beleza, em 2 segundos, você toma uma decisão em 2 segundos, com o VAR,
Então não precisa de VAR. Essa é a minha indignação, entre aspas, sobre esse lance aí. Mas o Paulo vai falar mais com vocês sobre isso. Renato, sobre a tua montagem de meio campo, hoje o Grêmio começou a partida com o PP de novo, né, depois de muito tempo, 2 meses fora, e ele é um jogador bastante controlador de jogo, um jogador que é bem necessário para esse esquema ter o que é inevitável, né? Como tu não tem os jogadores de velocidade, basicamente tu tem que trabalhar o toque de bola, e o PP é um dos fiadores, talvez, desse novo esquema que tu montou lá no início do ano e que foi desmanchado muito pela questão médica e física. Eu queria que tu fizesse uma avaliação da volta dele e também falasse um pouco sobre a questão física desses jogadores todos que voltaram. Quantos % tu acha que esses jogadores já estão a pleno fisicamente? E em qual jogo tu espera que tu consiga usar eles o tempo todo da partida, sem precisar, por exemplo, como teve que fazer hoje, tirar o PP, até para dar uma segurada na questão física dele e ele não machucar novamente? Não, na verdade, o PP, na minha opinião, ele foi o melhor em campo. Na minha opinião. Eu só tirei o PP porque ele está voltando e porque ele pediu para sair. O Bitelo é outro jogador que eu costumo não tirar do time, mas já vou antecipando aqui, porque muita gente daqui a pouco vai perguntar por que o Bitelo saiu, que eu não gosto que o Bitelo saia também. O Bitelo saiu, vocês não sabem. O Bitelo vem tendo um problema. O problema é que a gente está administrando próximo ao adutor dele, ele sente muitas dores, e praticamente ele não treina, ele só joga, porque a gente fica fazendo tratamento nele, de manhã, de tarde, à noite. E a gota d'água para a lesão dele, como apareceram dores musculares em outros jogadores, foi a grama sintética do Palmeiras. Aí aumentou a dor dele. Tanto é que depois do jogo do Palmeiras, ele não fez mais nenhum treinamento. Foi ontem para o campo, para suar um pouquinho, mas estava com muitas dores. Então o garoto jogou de novo hoje no sacrifício. Então vai chegar um determinado momento que essa lesão dele pode estourar. Então nós temos que pensar. Eu penso, converso com o departamento médico, converso com os fisiologistas, fisioterapeutas, e ele se queixa. Então eu tirei ele hoje porque ele está no limite dele. Muitos não queriam nem que ele jogasse hoje. Eu banquei ele. Mas tem que tomar cuidado, porque ele é um jogador importante para a gente e vem sentindo essas dores. E no último jogo as coisas pioraram porque o campo sintético aumentaram as dores dele. E hoje chegou um determinado momento, vi que ele já estava fazendo um pouquinho de força para correr. Tirei ele justamente para que não agravasse a lesão dele e ele ficasse fora dos próximos jogos. Aí você vai perguntar quando que os jogadores vão jogar, como eles estão fisicamente. Os jogadores fisicamente estão bem, os jogadores que estavam entregues ao departamento médico estão sendo. Mas o mais importante para o jogador de futebol é o ritmo de jogo. E o ritmo de jogo, os jogadores só vão pegar jogando. Renato, aproveitando a oportunidade sobre a saída do Bitelo, um jogador acabou não entrando, que era a perspectiva de colocar o Felipe para jogar. Foi uma opção tática ou está tendo um rodízio por conta dele não ter entrado hoje, visando já o jogo da Copa do Brasil? Ele não seria um jogador que poderia te dar uma opção tanto de chegada mais na área, mais um jogador chegando na área para esse jogo que precisava a vitória, no caso? Sim. O Felipe, basicamente, é o mesmo problema do Bitelo. O Felipe ficou um longo tempo parado. Eu coloquei ele para jogar contra o Palmeiras e na situação que nós estamos atacando o Fortaleza hoje, a gente estava dando espaço para o contra-ataque e o Milha é um jogador mais rápido do que ele. Além do mais, é outro jogador que se queixa bastante do Pups, ou próximo do Pups. Entendeu? É um jogador que jogou 60 minutos contra o Palmeiras na grama sintética. Ele voltou de lá de São Paulo, fez tratamento também como o Bitelo. Então a gente tem que tomar todo cuidado. Então, muitas vezes, essa pergunta boa que vocês fazem, aqui tudo bem. Mas às vezes o cara que está comentando o jogo, ele já sai atirando o treinador. Não devia ter tirado fulano, não devia ter colocado ciclano. Mas ele não sabe o que está acontecendo dentro do clube. Ele não sabe o que o treinador sabe do jogador, entendeu? Então, quando o treinador ele tira um jogador, ele sabe o que ele está fazendo. Alguns treinadores, pelo menos, eu penso assim. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, muita gente não tem informação que o jogador está machucado. Ele tem um problema que pode agravar. Por isso que a gente vai segurando aqui, segurando ali, justamente para que esses próprios jogadores não retornem ao departamento médico, principalmente depois daquele jogo na grama sintética. Renato, boa noite.
A gente até comentou, né, que a segunda vitória consecutiva, segundo empate consecutivo do Grêmio dentro da Arena, né? E até o Grêmio também veio de derrota na competição contra o Palmeiras. Como que tu analisa assim esse começo de esse começo de campeonato do Grêmio? Com certeza não era o que o Grêmio imaginava, mas tu acha que com o Botafogo, por exemplo, ganhando hoje, conseguindo manter 10 pontos de distância do Grêmio, tu ainda acha que o Grêmio consegue chegar entre os primeiros da competição por estar ainda muito no começo dela? A tua pergunta é boa, mas o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. O Campeonato Brasileiro é um campeonato bastante nivelado, onde é briga de cachorro grande. Então, o Grêmio precisa melhorar? Sim, o Grêmio precisa melhorar bastante. Isso eu tenho consciência que o Grêmio precisa melhorar. Até porque todas as equipes precisam melhorar. Mas eu estou falando do Grêmio, lógico que a gente trabalha sempre para melhorar. Então, o Campeonato Brasileiro se diz, o Botafogo pode vencer, depois vai ser difícil de buscar. Não, o Campeonato Brasileiro é muitos altos e baixos. Hoje, se você olhar a tabela, o quinto colocado, o sexto colocado, está 2 pontos na frente do Grêmio. Para você ver. Está 2 pontos. Mas se o Botafogo disparou no campeonato, méritos do Botafogo. Agora, ele vai ter a fase ruim no campeonato. E ele pode despencar na tabela. Coisa que acontece com todo mundo. Mas cada um busca o melhor para si. A gente tem que continuar trabalhando, buscando o melhor para o clube e buscando melhores resultados, sem dúvida alguma.